11, versículo 41. Livro de João, capítulo 11, versículo 41. É a leitura que vamos fazer da palavra de Deus. Para brevemente estarmos meditando nessa noite, buscando o que o Senhor tem para cada um de nós. Livro de João, capítulo 11, versículo 41 em diante. A Bíblia Sagrada nos diz assim: Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, diga comigo, igreja, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto num lençol. Disse-lhes Jesus: Desligai-o e deixa-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém, irmãos? Diga assim comigo: crê no Senhor e prosperarás. Senhor, visita cada coração nessa noite, que minhas palavras cheguem até o ouvido, mas que a tua palavra chegue até o coração, alimentando a vida. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, esta palavra que eu quero mencionar nessa noite, ela é muito conhecida, ela trata sobre Lázaro. Lázaro que era amigo de Jesus, Lázaro que era conhecido de Jesus, Lázaro que era alguém que tinha um certo relacionamento com Jesus, mas que neste período da história se encontra morto. No versículo 41 ele está morto. No versículo 41 a notícia que chega é que ele está morto. E Jesus reconhece a morte. Nós muitas vezes não reconhecemos o poder do nosso problema. Ouça bem, nós precisamos reconhecer o poder do nosso problema. Não ache que você vai conseguir vir à igreja e o teu problema vai perder a força. Não ache que você vai conseguir tirar os olhos do seu problema e ele vai perder a força. Muitas pessoas, elas perdem tudo porque elas subestimam o poder do problema. Muitas pessoas, elas perdem tudo porque elas não dão valor para aquilo que está acontecendo. Muitas pessoas, elas perdem o tempo certo, o momento correto, porque elas não sabem valorizar aquilo que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem problema que você tem que olhar para o outro lado. E tem problema que você precisa reconhecer a força dele. Senão você será engolido pelos teus problemas. Como eu sempre explico, quem tem um boleto para vencer no valor de 10 milhões de reais e não tem nada, é um problema grande, não é? Mas quem tem um boleto para vencer de 1 centavo e você está com 1 milhão na conta, paga o boleto, 1 centavo. Eu nessa noite vim dizer para você que você precisa olhar para a solução, você precisa olhar para Jesus. E Jesus nos ensina isso. Jesus nos ensina como olhar para aquilo que vai resolver, para aquilo que é a solução. E muitas vezes Jesus Cristo, ele faz de uma forma bem intencional tudo aquilo que ele quer projetar. Veja bem, no livro de João, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, sua irmã dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando nós lemos esses versículos, nós descobrimos algumas coisas. A mulher que chegou a falar com Jesus, o homem que estava morto, tinha um certo relacionamento com Jesus. Aquela mulher já tinha enxugado os pés de Jesus com os seus cabelos. Aquele homem que estava adoentado, Jesus o amava. Até o versículo 3 nós descobrimos que quando acontece esta situação, Jesus estava ligado com ela.
Jesus não estava aquém, nem disperso, nem distante. Jesus Cristo conhecia a causa. Olhe para alguém bonito que está do teu lado e diga assim: Jesus conhece teu problema. Ou seja, Ele te conhece. Bruto, né? Complicado, né? Meu irmão, sabia que você é o problema de alguém? E alguém é o teu problema? É sempre assim? Sabia que existem problemas que não dá para apagar? Quem aí já brigou com o cônjuge e quis dar uma apagada dele da história? Briguei com esse desgraçado e alguém caiu da graça. Briguei com esse rapaz hoje e de que Jesus mate ele. Mas tem coisa que não dá, né? Tem coisa que não dá. Tem coisa que a gente tem que enfrentar. Quando nós chegamos no versículo 4, diz a palavra de Deus: e Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Tem enfermidade que vem para a glória de Deus, tem enfermidade que vem para a glória de Deus, tem enfermidade que vem para a glória de Deus. E se a morte chegar baseado na tua enfermidade e você estiver em Jesus Cristo, ainda assim, até a tua morte vai ser para a glória de Deus. Quem conhece Jesus não tem medo da morte. Quem conhece Jesus tem medo do pecado. Quem conhece Jesus não tem medo do fim. Quem conhece Jesus tem medo de chegar ao fim de uma jornada sem ter um relacionamento com Ele. O versículo 5 diz: ora, Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Sabe, meus irmãos, tem coisas que precisam esperar. Eu aprendi certa vez numa situação muito problemática, um problema muito grande, e um homem muito sábio, que era um dos meus chefes, e eu estava em uma reunião de pastores, e chegou um pastor desesperado, com um problema insolúvel, e aquele pastor chegou naquela reunião e disse assim: pastor, eu preciso de uma solução. E aí todos nós olhamos para quem tinha mais poder, né? O pastor Master lá. Olhamos para o pastor Master, e o pastor Master falou assim: vamos orar. Aí eu já pensei: esse pastor é dos meus. A resposta de qualquer pastor para problema insolúvel é esse: vamos orar. E aí aquela pessoa olhou para o pastor e falou: não, pastor, essa causa não demanda de oração, ela demanda de ação. E aí ela usa um texto bíblico que relata Moisés e fala: quando Moisés olhou para o mar que estava à sua frente, Deus olhou para Moisés e falou: marche. Aí aquele pastor fala: quem foi maior, Jesus ou Moisés? Aí a pessoa teve que responder: foi Jesus. Aí o pastor fala assim: pois é, Jesus Cristo morreu, e ao 3º dia que ele ressuscitou. Se o teu problema não dá para esperar 3 dias para resolver, ele não tem solução. E aí aquela pessoa ficou olhando, e aí nós vemos que nada, ouça bem, nada que aconteça em sua vida, nada que aconteça em nós, não tem permissão de Deus para esperar o agir de Deus. Deus não permite nada na tua vida que Ele não tenha poder de resolver, que Ele não tenha poder de curar, que Ele não tenha poder de transformar. A palavra de Deus diz que nenhum problema será imposto a nós que nós não tenhamos poder ou sustento ou gama para suportar. Nós vivemos no tempo da nova dispensação, e quando Pedro é chegado de Jesus e tem uma conversa com Jesus, Jesus fala a Pedro: Pedro, o diabo pediu para cirandar em você. O diabo pediu para tocar em tua vida. Mas eu vou te dizer uma coisa, Pedro, eu não deixei, porque você não ia suportar. Tem alguém do teu lado e diga para essa pessoa: não se preocupe. Você vai aguentar, viu? Não se preocupe, você vai aguentar. Não se preocupe. Talvez você chore. Talvez você arranque os cabelos. Talvez você reclame. Talvez você murmure. Talvez você dê um chute na porta, talvez você quebre algumas coisas, mas não se preocupe,
você vai suportar. Você não está no lugar errado, você não está fazendo coisa errada, você está adorando ao nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele tem poder para cuidar de você. Ele tem poder para proteger tua vida, Ele tem poder para solucionar. Eu fico imaginando Jesus fazendo algo que o povo não entendeu. Meu irmão, eu fico imaginando aquelas duas mulheres olhando para Jesus e pensando assim, mas que rapaz mais, né? Que coisa. Eu falei que o cara está doente, por que não vai de uma vez? Ele ficou mais 2 dias. 2 dias lá, sem se movimentar. Meu irmão, só teme o problema quem não tem solução para o problema. Só teme a morte quem não tem Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus no versículo 7 diz: depois disso, depois de ficar lá um tempão, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para Judeia. No versículo 8 diz: disseram-lhe os seus discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Meu irmão, eu preciso dizer para você, no ensejo deste versículo, não seja, eu vou usar essa palavra, não seja burro, nem ignorante. Eu já falei para você que tem problemas que precisam que você olhe, tem problemas que você precisa observar. Eu olhava no tempo da pandemia, uma doença que alastrou-se ao redor do mundo, e algumas pessoas diziam assim: eu não temo esse negócio aí, porque eu tenho Deus no meu coração. Eu não uso máscara, porque se Deus não me proteger, não é um pedacinho de pano na minha cara que vai me proteger. Eu fui um desses por uns dias. Fui orar para uma irmã na casa da irmã, a irmã Yolanda Rivas. Fui orar na casa dela, ela precisava de oração, e a família pedindo oração, e eu entrei na casa daquela irmã, e a irmã estava acamada, e a família toda de máscara, de proteção, e eu também com minha máscara. Quando eu entrei, a irmã doentada na cama, deitada, e me veio um espírito de autoridade. Vai escutando aí. Me veio um espírito de autoridade. Eu falei: se Deus está comigo, eu estou com Deus. Não temo nada e nem a ninguém. Ranquei a máscara. Ranquei a máscara, entrei naquele lugar e fiz a oração. E aquela irmã olha para mim com lágrimas nos olhos, nos últimos dias de sua vida, e ela fala assim para mim: pastor, eu tinha por pastor o teu pai. E o pai tinha partido poucos dias. Mas agora eu tenho você por pastor. Será que eu posso beijar sua mão? Eita glória, né? Pense na autoridade, né? Eu estava me sentindo pastorzão ali. Eu falei: tá aqui, irmã, beija minha mão. E a irmã beijou minha mão. E eu falei: eu posso beijar essa mão também? Ela falou: pode, pastor. Eu... 2 dias depois estava eu. 4 dias depois me ligam: pastor, será que o senhor faz o ofício da irmã? Mas a irmã tinha 90 quase, né? A irmã tinha quase 90. Alguns aqui conhecem a irmã, acho que tem até uns parentes da irmã aqui. A irmã tinha quase 90. Uma semana depois estava a autoridade aqui, em pessoa, deitado na cama, sem poder levantar, com Covid, e perguntando onde é que estava Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Coloca o versículo 9. Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Não brinca com o teu problema, não brinca com a doença, não brinca com a situação difícil, não brinca com o pecado, muito ao contrário, protege-se de tudo que você puder, porque o Espírito Santo de Deus, através de mim nessa noite, venho trazer uma palavra para você, para te dizer: ei,
eu estou convosco todos os dias, até o fim, até a consumação dos séculos. Mas não tira a blusa e sai lá fora no frio depois do culto, tá bom? Se protege da gripe. Se protege das mortandades. Jesus Cristo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as potestades celestiais nos reinos espirituais. Se até Jesus olha para os discípulos e fala assim, viu, nós vamos debaixo da luz, nós não somos doidos de ir para a escuridão? Não seja você a autoridade de não temer o mal, de não respeitar aquele que é o problema, ou a dificuldade, ou a doença. Nós precisamos nos cuidar, nos proteger. Certa vez eu fui em um trabalho de um retiro de jovens, já contei para vocês, e o pregador começou a afrontar o diabo. O pregador dizia assim, jovem, chegue na tua casa e coloque na porta do teu quarto, que ali o diabo não manda, que ali quem manda é você. Diga agora, junto comigo, diabo. E os jovens diziam, diabo. Eu piso na tua cabeça. E os jovens diziam, eu piso na tua cabeça. E corta a cabeça da serpente. E os jovens diziam, e corta a cabeça da serpente. E eu já tinha alguma experiência como pastor, lá no fundo coloquei a mão na cabeça e falei assim, Jesus, que o diabo não esteja aqui. Porque se o diabo estiver aqui vai ficar brabão. Se o diabo estiver aqui vai ficar nervoso e não mexe com gente forte, porque eu ainda não fui no céu e o diabo já esteve lá. Eu não tenho poder para curar doente, eu não tenho poder para fazer fogo cair do céu, eu não tenho poder para fazer sinais, eu não tenho anjos que me seguem, e o diabo tem. Deus, dá uma segurada aí. E o pregador foi indo. Daqui a pouco o pregador falou assim, eu agora declaro, e eu olhando com os olhos desse tamanho assim. Eu vi a declaração do homem. Diabo, aqui você não tem poder. E eu, e o povo, glória, foi a loucura. Daqui a pouco eu olho uma moça no primeiro fileira, pula, bem alto assim. O Fagner não está aí hoje, né? O Fagner estava nesse retiro com nós. A moça pula, bem alto. E eu, eita, o diabo ouviu. Estamos lascados. O diabo escutou esse negócio aí. Ande na luz, tá bom? Não mexa com o que você não pode. Meu pai tinha um ditado muito antigo, mas poderoso. Não cutuque onça com vara curta. Quando no meio daquele ensejo, a moça da frente lá pulou uns 2 metros de altura, e eu falei, eu vou comer uma coxinha. Fui para a cantina. O que eu tenho com isso? Não fui eu que provoquei o tinhoso. E eu tenho problema teu, tem problema meu. Você resolve os teus, eu resolvo os meus. Daqui a pouco chega uma diaconisa. Pastor, por favor, pastor, tá, o senhor precisa ir lá na frente. Eu falei, eu não. Como assim, pastor? Eu falei, ué, o rapaz não está lá, o enfrentador de diabo? Pastor, ele foi embora. Eu falei, quê? Não, pastor, ele ficou tão nervoso e começou a chorar, ele entrou no carro dele e foi embora. Eu falei, eita, esse não andou na luz, esse andou na escuridão. Não escutou o que Jesus tinha a dizer em João 11:9. Não escutou que dia tem, que é preciso andar na luz. Lá vai eu. Chego lá e falo assim, diabo, em nome de Jesus, porque eu não tenho poder. Fui claro já com o demônio, né? Em nome de Jesus, eu te ordeno, vai embora. A menina, puf. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. E que fique declarado isso na tua vida. Tudo que for para a glória do Senhor vai acontecer na sua vida. O que for para a tua glória, você que se vire com o teu problema e com a tua dificuldade. Se hoje você busca algo da parte do Senhor, para amanhã você se sentir poderoso, o bambambam, o bacana, o jóia, o valentão, não acontece. Ou pode até acontecer na força do teu braço. Mas se for para a glória do Senhor, é hoje o dia do teu milagre, é hoje o dia da tua mudança de vida. Se for para a glória do Senhor, Ele te honrará. Segue, irmã lá. No versículo 11 diz,
Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Essa é a parte que mais me incomoda de todo o texto, de toda a história de Lázaro. É a parte dos teólogos de plantão. Jesus falou que dorme, e aí vem os teólogos de plantão e dizem: Senhor, se dorme, estará salvo. Interpretando aquilo que Jesus falara, interpretando aquilo que Jesus queria dizer. Deixa eu dizer uma coisa, meu amado. Quando nós começamos a interpretar livremente o que Jesus nos diz, sem a manifestação do Espírito Santo, há uma grande probabilidade de dar errado. Quando não há revelação da parte do Espírito Santo, quando não há manutenção da parte do Espírito Santo, quando não é Deus que está falando, quando é o teu pensamento, o teu entendimento, quando é o teu conhecimento, há uma grande probabilidade de dar errado. Porque nós somos fardados, ouça bem, somos fardados ao engano. O livro de Provérbios diz isso por várias vezes. Eclesiastes diz isso: o coração do homem é enganoso. O que é o coração do homem para o nosso entendimento mais plausível nos dias de hoje? O nosso entendimento. Aquilo que está no isotermo das ideias. Aquilo que está no campo dos pensamentos. Os nossos pensamentos são enganosos. Salomão, depois de conquistar tudo, ter tudo, ele olhou para os seus e disse assim: tudo que eu tenho, toda conquista, todo tesouro, é tudo vaidade. Depois de ele ter lutado para enriquecer mais ainda aquilo que seu pai tinha deixado. Quando nós vemos os discípulos tentando interpretar a linha do que Jesus estava dizendo, nós vemos uma interpretação errada. Errada. Quando nós vamos para o versículo 13, diz: mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus Cristo sabe exatamente o teu problema. Não se preocupe. Ele sabe exatamente a tua situação. Até então, ele não tinha essa informação, mas ele já sabia. As mulheres falaram que ele estava doente e foram embora, cuidar do doente. E Jesus Cristo, eu preciso fazer um adendo que naquela época não tinha Zap Zap, nem telefone. Já imaginou você viver numa época onde as informações levavam a caminhada para chegar? Já pensou? Preciso mandar um documento para Ponta Grossa. Quanto tempo leva andando daqui em Ponta Grossa? Pois é, o tempo que o documento vai levar lá para chegar. As mulheres saíram cuidar do doente, e Jesus Cristo ficou 2 dias lá. Mas Jesus Cristo diz: Lázaro está morto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de você estar nesse problema, Jesus Cristo sabia que você passaria por ele. Antes de você se envolver nesse imbróglio, nessa confusão, neste rolo, nessa dívida, nessa doença, nessa enfermidade, nessa depressão, Jesus Cristo já sabia que você passaria por ele. Ele já sabia. E por que não interviu antes? Ele está esperando você clamar. Porque tudo que você passa tem um propósito específico da parte de Deus. Tudo que você vive tem um propósito específico da parte de Deus. O versículo 15 diz: e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também, para morrermos com ele.
Uma vez ligaram para o meu pai, na rua aqui de baixo, aqui, umas 3 quadras aqui, para ir lá expulsar um demônio. E aí o meu pai não estava. Naquele tempo, o número do telefone da igreja era 3232-4312. Telefone fixo. Aqueles de fio que se tinha que ir lá. Coisa antiga, né? Tinha que ir lá pegar no telefone, para discar tinha que girar com o dedão. E eu ficava sempre do lado do telefone. O telefone tocava, era uma festa, era uma ocasião. A hora que o telefone batia, meu Deus, alguém está ligando. Eu fui, atendi o telefone, falei, alô! Do outro lado o cara falou assim, aqui é da polícia. Eu falei, eita, atendi na hora errada. É o seguinte, para a quadra de baixo da igreja ali, estão convocando o pastor da igreja, porque tem um rapaz lá que está fora de si, e está precisando que o pastor vá lá resolver o problema. Estão chamando o pastor. Eu falei assim, o pai não está. Aí o policial falou assim, então vai você mesmo. Eu falei, eita. Eu tinha acabado de sair de uma convenção e ia obreiro. E quando a gente começa o negócio, a gente está macho, né? Lá vai a autoridade de novo. Desci na escada e tal, e fui, e descendeu a quadra. A hora que eu virei aqui, 3 carros de polícia na rua. Eu falei, eita glória. Se é 3 carros de polícia, o cara está forte. Irmãos, quer acreditar, acredita. Não quer também, não devo nada para você. Cheguei lá. O rapaz estava pegando manilha do chão. E levantando, rapaz. E jogando a manilha nos guardas. Eu olhei, não entrei não. Não é, eu não estou tão forte assim. Eu sou um anjo meio com as asas pequenas ainda. Tem uns anjos com essa zona grandona, minhas asas ainda são mexinhas. Voltei embora. Nem me identifiquei, fiquei curioso. Voltei e me escondi aqui dentro da casa. Falei, e agora o que eu faço? O que eu faço agora? E eu ali comecei a chorar de nervoso, e o telefone tocava, e eu já não atendia, eu não sou tão... Vai que é a polícia de novo. E tinha medo de polícia, falei, se o polícia vem aqui me prender. Por eu não ter ido lá. Daqui a pouco o pai chegou. A hora que o pai chegou, meu coração fez assim, é meu pai. O pai chegou e falou, você que está chorando aí, piá? Eu falei assim, pai, tem um demônio embaixo, pai. Polícia ligou, é para o senhor ir lá. E por que você não foi? Eu falei assim, pois é, pai, eu estava esperando o senhor. Respeito da autoridade, vamos honrar o senhor, né, pai? Tamo junto. Vamos lá então, piá. Bem assim, o pai me chamou de piá, foi nós dois. Atrás do pai. Irmão do céu, cheguei, parecia outra pessoa. O pai na frente e eu atrás andando com o peito armado, assim, ó. O pai chega lá, olha bem para o guarda, que ele já conhecia, e fala, o que está acontecendo aí? Daí o guarda falou assim, tem um macho lá dentro. Esse é seu filho? E o pai falou, pois é, ele veio aqui e voltou. Achei que o cara não tinha me visto. Aí, o peito já deu aquela murchada, né? Aí eu dei uma desperta, falei, fui buscar o homem, né? Fui buscar o homem. Aí o pai olha bem para o policial e fala assim, deixa comigo. O que a força do homem não pode resolver, o Deus que eu creio, o Deus que eu prego, está comigo. Eu vou entrar ali. E vocês não vêm atrás de mim. Bem assim ele falou para o guarda. E daí o pai olhou bem para mim e falou assim, e você vem aprender. Que história é essa? Não posso aqui ficar com os guardas. Rapaz, eu fui atrás do pai. Mas eu fui bem atrás mesmo, fui segurando a cinta dele assim. Ele na frente e eu atrás. A hora que o cara viu o pai, ele passou a mão numa manilha. O pastor Júnior conhece essa história. Passou a mão numa manilha e jogou a manilha no pai. E eu pensei, pronto, morremos, nós dois agora. Gente, vou falar de novo, quer acreditar, acredite, não quer acreditar, não acredite, não devo nada para você. A manilha veio,
O Júnior sabe da história, porque tem um monte de testemunha. A Manília vem, a hora que chegou aqui assim, nessa altura, ela, como se tivesse uma barreira, ela caiu no chão. A hora que ela caiu no chão, o pai pôs o pé em cima da manilha. Aí o demônio olhou para o rosto do meu pai e falou assim: eu te conheço. Mas com a voz assim, tipo locutor de rádio FM, Cleverson. Uma voz assim de tremendo céu e terra. O pai olhou e falou assim, com o pé em cima da manilha: então, se você conhece, ficou mais fácil. Vai embora, porque eu represento um Jesus que ressuscitou e vivo está. O rapaz, pã, no chão. Veio um guardinha e olhou para o pai e falou: se fosse fácil assim, a próxima vez eu falo. Eu olhei para ele e falei: sabe nada, inocente. Meu irmão, acompanha a irmã lá. Por que você está com medo? Por que você tem medo do problema, da dificuldade, da opressão, da doença, da palavra do médico? Por que você sofre de ansiedade? Talvez você não esteja como eu estava do lado do Romeuzão, mas o Jesus de Nazaré está do teu lado, te protegendo, te cuidando, te guardando, te alimentando, te sustentando. Deus é conosco, Emanuel, Jesus é contigo. Jesus é contigo. Aí viemos para o versículo 17 e diz: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Marta, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22 diz: mas também agora, sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Você tem certeza do Deus que você serve? Você tem certeza do Deus que você serve? Aquele que Jesus veio em nome dele, como a Trindade divina, morreu, mas ressuscitou. Quem tem a certeza do Jesus que serve aí, diz amém. Quem acredita que Jesus curou o enfermo, diz amém. Quem acredita que Jesus deu vista aos cegos, diz amém. Quem acredita que Jesus ainda faz milagres, diz amém. Então não estou entendendo por que muitas pessoas têm medo e ansiedade mediante as situações difíceis. Porque Ele ainda faz. Ele ainda continua fazendo. Ele ainda tem poder. Ele ainda tem autoridade. No versículo 23, diz assim: disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Olha para alguém que está do teu lado e diga assim: teu milagre vai chegar. Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que Deus tem para te entregar. Eu não sei qual é a dificuldade que está passando, eu não sei qual é a miséria mental que você está vivendo. Mas o provedor de céu e terra sabe qual é o teu problema, sabe qual é a tua dificuldade, e Ele tem poder para solucionar o teu problema. Ele tem poder. Mas a gente duvida. E o medo é o preanuncio da dúvida. A desconfiança é a prenúncia daquilo que gera em nós a falta de fé. No versículo 24 diz: disse-lhe Marta: eu sei que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Não, eu sei, mas não é hoje, né? Eu sei, naquela palavra que diz lá no carta de Isaías, do profeta Isaías, ele falou mesmo, que o dia que tiver a segunda vinda, aí ressuscita. O dia que acontecer aquilo, melhora. Meu irmão, Jesus estava falando
sobre o morto sair da sepultura, na frente deles. E a gente fica com medo de uma gripe. E a gente fica com medo de um problema, de uma dificuldade. Eu vim dizer para você nessa noite, não brinque com o pecado, fuja do pecado, mas não tenha medo de estar andando perto do Senhor, porque quem anda com o Senhor tem coragem, quem anda com o Senhor é ousado, quem anda com o Senhor acredita. No versículo 25 diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, quem crê em mim, ainda que esteja morto, quem crê em mim, ainda que esteja triste, se alegrará. Quem crê em mim, ainda que esteja doente, será curado. Quem crê em mim, ainda que esteja endividado, prosperará. Quem crê em mim, ainda que esteja abatido, encontrará a solução. Quem crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. No versículo 26, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Enquanto os homens ficam aí gastando bilhões para prolongar uns diazinhos a mais na sua vida, eu e você estamos aqui nessa casa de oração, buscando aquele que vai nos ressuscitar e vai nos dar vida eterna. E os homens ficam aqui na terra correndo atrás de um potinho de ouro. Nós vamos pisar em rua de ouro no céu. O lugar do sábio não é buscando dinheiro. O lugar do sábio é nos pés do Senhor Jesus Cristo. E aí vem o problema maior do texto. Crês tu isso? Você crê? Versículo 27 diz, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Creio em ti, mas não respondeu o que ele perguntou. Você crê que se o cara está morto, viverá? Eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Dissimulado ainda. Afrontosinha, mostradinha. Você crê que se estiver morto, vai viver? Não, eu creio que tu és o Filho do Deus vivo. Creio que tu és o Cristo. Esse negócio que você falou aí, mas eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 28 diz, e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui, chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Versículo 31 diz, vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiam dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Meu irmão, tem muita gente que vem na igreja para chorar, para lamentar. Eu venho na igreja para sentir a glória e a presença do meu Deus que está vivo. Se o meu milagre chegar, eu vou dar glória a Deus. Se ele não chegar, eu continuo dando glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui pelo benefício. Eu estou aqui pela honra, pela glória, pelo poder e pela autoridade que eu dou e entrego a Deus. Porque se a glória for dele, a minha vida muda. Se a glória for dele, todas as coisas mudam. Tem gente que quer pedir prosperidade para Deus, mas se Deus prosperar, vai divorciar da esposa, porque daí agora ele tem dinheiro. Tem gente que pede a cura da doença, mas se Deus der a cura, vai deixar de vir na igreja, porque agora já está curado. Tem gente que pede libertação, mas se Deus libertar, se afasta dos caminhos do Senhor, porque agora não precisa mais do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão.
Sabe quando é que o milagre de Deus vai acontecer na sua vida? Não quando você melhorar, mas quando a glória de Deus for vista em você. O versículo 32 diz, e eu já estou quase concluindo. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Meu irmão, não levante a mão, não... Mas você já reparou que todos nós chegamos perto de Jesus por conta dos problemas? Quem aí estava com a vida resolvida? Dinheiro na conta, família abençoada, tudo 10, tudo jóia, tudo bacana, e você pensou assim de uma hora para outra: eu preciso de Jesus, vou lá. Você já parou para pensar que a gente chega a Jesus chorando? Já parou para pensar que quando a gente vai buscar Ele é porque a gente está com um problema? Já parou para pensar que quando a gente vai buscar Jesus Cristo é porque a situação deu uma apertadinha? Quer ver, ó? Quem aqui precisa do milagre da parte de Deus? Levante sua mão aí hoje. Milagre da parte de Deus, uma provisão. Benção. Pode baixar. Não responda agora. Você orou para o almoço? O que tem a ver uma coisa com a outra, pastor? Pois é, o Deus é o mesmo que abençoa teu almoço que te cura. Mas a gente acostuma a orar pelo que a gente quer e não pelo que Ele já entregou. A gente acostuma a buscar quando a gente precisa e não quando Ele já entregou, quando Ele já deu. Bora lá fazer um exercício, dá uma respirada boa aí. Vai, conseguiu? Tem ar bastante para você aí? Deu para todo mundo? Fez falta para alguém? Ai, como é bom respirar, né? Mas quando eu fiquei com Covid, que eu já contei para vocês, cada puxada de ar era um milagre. E quando eu puxava o ar, eu dizia assim: Deus, obrigado por mais esse ar que o Senhor permitiu que eu respirasse. Alguém aí orou hoje agradecendo a Deus por estar respirando? É comum, né? A gente já respira de natural, né? Alguém aí já agradeceu a Jesus por estar andando? Não, mas normal, a gente já levanta andando, né? Versículo 33 diz: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus, que com ela viram, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Até a tela escureceu. Olha para o cidadão que está do teu lado, diga assim: Jesus chorou. Existem poucas ocasiões na Bíblia quais Jesus chorou. E nunca foi porque não tem poder para fazer. Você acha que ele chorou porque ele não podia curar o amigo? O que o texto anterior diz? Os 2 versículos anteriores diz? Que o povo estava chorando e se lamentando. O que o texto, o quarto texto da linha antecessória diz? Sim, Senhor, eu acredito que Tu és o Cristo, mas não respondeu se Ele tinha poder para ressuscitar. Sabe quando que Jesus chora? Quando o povo não acredita nele. Jesus olha para a cidade e diz assim: se eles reconhecessem o tempo da minha visitação. Jesus chora agora e diz assim: se eles soubessem o Jesus que está aqui, estavam fazendo festa de eu ter chegado, e não choro pelo sepultamento de Lázaro. No versículo 36 diz: disseram, pois, os judeus, vede como amava. Versículo 37 diz: e alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com esse, para que não morresse? Versículo 38 diz: Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Eu fico imaginando Jesus olhando e falando assim: tirai a pedra. Daqui a pouco sou eu. Vamos primeiro
você, daqui uns dias sou eu. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim: anjos, daqui uns dias vocês vão rodar a pedra lá do meu sepulcro, mas hoje os homens vão rodar de Lázaro. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Deixa eu perguntar para você: a hora que você deu uma cheirada aí, você sentiu algum cheiro ruim? Vê se o irmão do lado está fedendo aí. Você já sentiu algum cheiro ruim? Eu já mudei de lugar em igreja, eu preciso falar. Sentei no lado de 2 fedidão, falei: vocês estão fedidos, eu vou sentar em outro lugar. Venceu o perfume de vocês. Também já sentei em igreja que eu tive que sair do lugar, porque as 2 fisionomias do lado era de demônio. Eu falei: no meio de demônio não fica, eu vou sair daqui. Tem gente que está fedendo em vida porque não acredita em Deus. Está dentro da igreja, não acredita no milagre. Está dentro da igreja, não acredita na cura. Está dentro da igreja, mas não acredita que Deus tem poder de ressuscitar mortos. Está dentro da igreja e não acredita que Deus tem poder de trazer à vida aquilo que está morto. Eu costumo dizer que tem alguns zumbis no meio da igreja. Morto-vivo. Fedendo no espírito. Porque não acredita no poder de Deus. O versículo 40 diz: disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Eu vim dizer para você nessa noite: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Você tem coragem de falar isso para alguém? Tem coragem, tipo, ousadia mesmo, de olhar para o teu irmão do lado e falar assim: se você crer, você verá a glória de Deus. Olhe para o cidadão do teu lado, aí para esse feio que está do teu lado hoje. Fale para ele: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ai, que pastor chato, tem que ficar falando com o irmão do lado. E daí quer falar com Deus. Você não fala com o vizinho, quer falar com Deus. Não fala com quem vê. Quer conversar com quem não vê. É doido. Olha de novo para o vizinho e diz assim: se creres, verás a glória de Deus. E eu estou concluindo. É a 2ª vez que eu digo? Então estou concluindo. É 4ª, 5ª já. Versículo 41 diz: tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu termino a minha palavra por aí. E digo para você: e Jesus, levantando os olhos para o que interessava. E Jesus, levantando os olhos para onde estava a solução. E Jesus, levantando os olhos para quem tinha poder e autoridade. E Jesus Cristo, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Coloca o tema da mensagem para mim na tela. Tire o foco do problema. Coloque o seu foco, energia, força e capacidade em Jesus Cristo. Porque se você crer, você verá a glória de Deus. Feche seus olhos e fale com o teu Deus. Oh, papai, nós não estamos em outro lugar senão a casa de oração. Lugar separado por Deus para glorificar o nome do Senhor. Visita a oração de cada um. Dai força, poder e autoridade a cada um. Concede a graça
de sermos ouvidos, de sermos atendidos, de experimentarmos a sua glória. Santo é o nome do Senhor Jesus. Quem sou eu para negar o teu poder? Mesmo em meio ao correu ao meu encontro. Já não sou mais o mesmo. Eu tenho um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu? Manifesta a cura neste lugar, papai. Teu poder. Glória ao Senhor. Da segunda, sétima corrente, pode sair do seu lugar, passar por aqui. Receberão unção com óleo, a imposição de mãos, a oração de concordância. Ah, Jesus neste lugar. Que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me chamou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? O teu poder. Tu és Deus. Quem sou eu para negar o teu poder? A Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém igual a ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Não há maravilhoso, admirável
vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há igual. Glória ao Senhor. Tem alguém hoje que vai começar o primeiro passo, buscando a vontade de Deus, de 7 quintas-feiras, buscando a vontade daquele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, a razão de tudo, a força, a solução. Pode ser no seu lugar, passar por aqui, receber a unção com óleo, imposição de mãos, oração de concordância. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Glória ao Senhor. Eu preciso de um morto. Dudu, você mesmo. Vem cá, Dudu. Vou matar ele, Dani, posso? Oh, a esposa deixou. Deita aqui, Dudu. O Kelvin não tá aí hoje, vai ter que ser você mesmo, cara. Isso, o chão tá limpinho, não tem problema. Segunda vez já que você... Gente, deixa eu dizer uma coisa pra você. Os teus olhos precisam estar onde há esperança. Os teus olhos precisam estar onde há solução. Tem gente gastando energia demais na murmuração, na reclamação, na dúvida, na miséria, na opressão. Teus olhos precisam estar em Jesus Cristo. Coloque-se em pé e faça a sua oração de gratidão ao Senhor. Feche seus olhos e coloque toda a sua energia em Jesus Cristo. Ore ao Senhor Jesus Cristo. Ore ao Senhor Jesus Cristo. Busque o Senhor Jesus Cristo. Adore ao Senhor Jesus Cristo. Faça o seu clamor chegar ao céu. Clame ao Senhor Jesus Cristo. E a sua casa prosperará, e a sua tenda prosperará. Como espero o dia em que ver a face do meu amado. Obrigado, Jesus.
coloca em nós o temor do Espírito Santo de Deus. A glória de Deus repousa sobre ti e te sara, te perdoa, alimenta e dá uma nova vida em nome de Jesus. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Vem, Pai. Vem, Pai, na gratidão do povo que opera os sinais, os milagres, as maravilhas em resposta à oração, em resposta ao acreditar que as mãos de Deus estejam em favor daqueles que reconhecem o poder de Deus. Obrigado, Jesus, por teu amor, por tua graça, por teu poder e por tua autoridade. Eu declaro um povo curado, um povo sarado, em nome de Jesus, um povo vivo na esperança em Cristo, um povo salvo, resgatado, um povo cheio da presença do alto. Que os nossos olhos estejam em Cristo e que Cristo seja a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar um pouquinho, a gente já está concluindo. Estamos chegando ao fim de mais um culto. Deus tem nos abençoado. Ué, e o Dudu não aguentou. Pergunta pro vizinho onde é que está o Dudu. O que aconteceu com o Dudu? Pois é, teus olhos estavam em Jesus. Tem muito problema na tua vida que vai ser resolvido assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tire teus olhos do problema, coloque em Jesus, pois Ele é a solução para todo e qualquer problema que você estiver passando. Ele é Jesus. Oh, aleluia! Irmãos, estamos chegando ao final do culto. Queria chamar o pastor Júnior aí. Pastor Júnior, chega aí. Vai fazer o convite. Ele trouxe para nós um convite aí. Irmãos, nós estamos alegres. O Senhor tem nos abençoado. Enquanto o pastor Júnior chega, ele é pastor de uma de nossas igrejas do Evangelho Quadrangular aqui na cidade de Castro. Tem um microfone aí para nós, para prestar. Dudu, você apareceu. Que susto. E o Dani, não matei, não se preocupe, está vivo. O pastor vai fazer o convite para a amada igreja aí. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Depois de um culto abençoado, todos já cheios da presença de Deus, assim temos esta certeza no nosso Deus. Somos pastores da Quinta Igreja e estamos aqui nesta noite com o privilégio de primeiramente ter cultuado a Deus juntamente com vocês e deixar aqui um convite ao nosso superintendente, toda a amada igreja. Então, quero ler aqui o que está nesta carta que entregamos na mão do nosso superintendente. Olá, amada igreja, que a paz seja convosco. É com muita alegria que convidamos cada um de vocês, irmãos em Cristo, para o culto de inauguração do novo templo da nossa igreja. Neste dia especial, vamos celebrar juntos a presença de Deus em nossas vidas e a oportunidade de nos tornarmos em uma comunidade no corpo de Cristo. Esperamos todos vocês, sua presença é muito importante para nós. Com carinho, pastor Júnior Vicente e os irmãos da Quinta Igreja do Evangelho Quadrangular, Templo Primícia. Será no sábado que vem, fora esse, dia 7/6/2025, às 19 horas, na rua Pedro Canha Salgado, Cantagalo, Castro, Paraná. Então fica aí nas mãos do nosso superintendente. Amém.
este convite e para a amada igreja também. Amém. Que Deus os abençoe e que a paz de Deus esteja sempre com vocês. Um ponto de referência? Travemos, nós dois agora. 2 tongos, um olhando para o outro. Fica no finalzinho lá do Cantagalo, ao lado da creche. Agora o nome da creche. O nome da creche? Ciranda, cirandinha, vamos todos. Essa. Ciranda do Saber. O pastor tá engraçadão hoje, né? Tá loucão. Então fica aí o convite, que Deus abençoe. Amém, pastor. Obrigado Deus abençoe. pela oportunidade. Fica perto da Rei Veículos lá, né? Mas o Rei Veículos é daqui, você pode ir na inauguração, tá bom? Tá bom. Amém, Júnior. Deus abençoe. Obrigado pelo convite aí. Eu com certeza estarei lá prestigiando mais a inauguração de mais essa igreja do Evangelho Quadrangular. Temos no sábado os Lions. Cadê o pessoal dos Lions? Está por aí? Né? Vocês também só querem saber de me corrigir? Sexta-feira os Lions, eu falei na sexta, não sei o que eles estão bloqueando. Sexta-feira tem os Lions, né, às 8 horas. Sábado tem os Fortes, às 6, das 6 em diante o play. 6:30 o play para os jovens e os adolescentes, né? E daí, no domingo, 9 horas, não funcionou. Eu achei que eu ia ser o Deus da tela, tipo, anunciar ali um vídeo e ia sair ali. Não prestei, cara. Não vai não, não tenho. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Então, eu estou aqui para fazer um convite a todos. Que tal começar o seu domingo aprendendo mais sobre a palavra de Deus? Com comunhão, crescimento e alegria? É isso que nós temos na nossa escola bíblica dominical. Na escola bíblica, temos estudos para todas as idades, com temas atuais, estudos profundos, espaço para tirar dúvidas, compartilhar experiências e fortalecer a fé. A escola bíblica é uma parte muito importante da igreja. É ensino, é discipulado, é preparar a vida para viver a fé todos os dias. Tem espaço para você, para sua família, jovens, crianças, adultos. Todos têm algo a aprender e algo a oferecer. Venha você também crescer e ser enraizado na palavra de Deus. Todo domingo, às 9 horas da manhã, ali no Templo 2. Esperamos por você. Que chique esse negócio de Templo 2, você viu? Nós tem 2. Então, no Templo 2, a Escola Bíblica, às 10, no Templo 2 também tem culto, né? Tem agora me fugiu o específico das mensagens. Uma série de mensagens que vão ser anunciadas no Templo 2, domingo às 10 da manhã. E às 19h30, temos o nosso culto de Santa Ceia. Domingo agora, 19h30, nosso culto de Santa Ceia. Vem cear. Jesus Cristo te convida a cear. Vamos colocar em pé agora para irmos de regresso aos nossos lares. Quero mandar um abraço para a pastora Fernanda, né, que está de aniversário hoje. Vale, você dá uma fofocada lá que eu falei, tá bom? Os parabéns à pastora Fernanda. Ia mandar um abraço para ela, mas acho que eles não estão assistindo, estão em Tardegeri, não sei onde é que é esse trem aí. Fugiram de nós. Pastora Fernanda, Deus abençoe, uma mulher apaixonada por almas, né, que nos ajuda no pastoreio dessa casa de oração. Os parabéns de toda essa casa de oração para a pastora Fernanda. Você faz bem assim, avisa ela que foi falando assim. Nossa, o pastor está que tal hoje, vou ter que contar uma coisa. Irmãos, quem está saindo daqui animado diz amém? Alegre diz amém? Curado diz amém? Mais crente em Jesus diz amém? Com os olhos em Jesus aplaude! Aleluia! Irmãos, sinal de receber. Senhor, meu Deus, muito obrigado por este culto, por este tempo, por essa palavra, por tudo que o Senhor tem nos dado e fornecido a nós. Agora nos leva de regresso aos nossos lares, debaixo do teu poder e de tua autoridade. Que tudo colabore para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus.